ficar falando um monte de coisa de metodologia, você tem que explicar para que serve a pesquisa, para que serve a pesquisa científica. E eu vou provar para vocês que vocês já fazem isso. É comum da gente fazer isso, tá? Não se assustem, a gente vai com calma. Então, eu coloquei lá um versus. O que é pesquisa e o que é a pesquisa científica em si, tá? Então, de acordo com o dicionário, se você colocar lá no Google, a definição do dicionário vai ser essa, olha. Pesquisar pesquisa é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico e afins, tá? Ou então, é uma investigação ou uma indagação minuciosa. Então, o que é uma pesquisa? É o resultado de pessoas o quê? Curiosas, né? É o resultado daquilo que a gente quer saber. Se eu quero saber alguma coisa, hoje em dia é muito fácil. Eu vou lá no Google e digito o que é tananã, como se escreve tananã, o que é o direito, como estudar direito, como passar em concurso, N questões. Então, isso é o resultado da pesquisa, entendeu? É você ter conhecimento, é você chegar a algum lugar. Ou seja, a pesquisa é esse processo de construção de conhecimento. Desde o primeiro ano, vocês fazem pesquisa. Quando o professor Red faz para vocês pós-aula, atividade em sala de aula. Isso é um tipo de pesquisa. É você adquirir conhecimento a partir de um tema, a partir de uma temática, certo? Então, lá. A pesquisa, além de construir o conhecimento, ela pode o quê? Corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. Então, por exemplo, eu achava que direito era só pegar o código e ler isso. Aí eu vou lá no Google, ou eu venho aqui na faculdade e descubro que direito é muito mais do que isso. Então, o quê? Eu estou refutando a ideia toda. Eu estou deixando de lado uma ideia que não é verdadeira para chegar a um conhecimento verdadeiro, certo? E o que é corroborar? No direito de família, a gente entende como é essa relação entre pai, mãe e filho durante o divórcio. Aí você vem, tem aula de direito de família e descobre que é isso mesmo que a gente vê, né, em partes do direito. Então, eu estou corroborando, eu estou fazendo uma pesquisa para complementar, para confirmar aquilo que eu já sei, tá? Então, a pesquisa, ela pode criar coisas novas, ela pode desmistificar coisas que estão erradas, ou ela pode colaborar, acrescentar com aquilo que você já sabe, tá? Então, basicamente, é um processo de aprendizagem. E essa aprendizagem é tanto para o indivíduo que realiza a pesquisa, quanto para a sociedade. Por quê? Não adianta nada eu pesquisar coisas e eu não trazer isso para a sociedade, no âmbito que eu vivo. Então, por exemplo, meu filho fala assim, mãe, a gente está aprendendo sobre ecossistemas. Mãe, por que é que eu tenho que estudar ecossistema? Aí eu falo, filho, porque faz parte, né? Você tem que entender onde você mora, as plantinhas que nascem, por que aqui faz frio, por que em alguns lugares nevam, né? Aí, beleza, a gente fez uma tarefa. Aí, no outro dia, eu ouvi ele comentando com o pai, pai, você sabia que tem um lugar aqui perto do Brasil que neva? Então, assim, olha para você ver, é uma pesquisa que gerou um conhecimento e que ele está aplicando na sociedade do jeito dele, mas ele está aplicando. E é isso que a gente faz quando a gente faz as nossas pesquisas. Quando, por exemplo, eu pesquiso como escrever a palavra exceção. Você pensa assim, nossa, mas isso é só para mim. Não, por quê? Porque eu vou usar isso em algum material que vai ser replicado para frente. Então, o conhecimento nunca é só individual, ele também é coletivo, porque eu acabo, uma hora ou outra, dividindo aquilo que eu descobri com outras pessoas, certo? Isso a gente pode chamar de pesquisa. Agora, tem uma frase bem bonita do Humberto Eco que ele fala, pesquisa é descobrir algo que ainda não foi dito. E o quanto que é bonito a gente aprender, né? Por que vocês estão aqui na faculdade?
Por que vocês estão aqui? Porque vocês são curiosos, porque vocês querem ter algo mais, porque vocês querem saber mais. Tá, professora, é uma profissão, ok, mas é uma profissão que vai agregar alguma coisa na vida de vocês. Então, isso é pesquisa. Isso é a gente ter essa ânsia, essa vontade de conhecer, de saber por quê. Todos esses porquês que a gente faz, quando a gente cresce, a gente às vezes deixa de fazer, né? Criança pergunta por que toda hora o Regis sabe. Gilmara também, né? Não sei mais alguém que tem filho. É. Quando a gente tem filho pequeno, a gente já está acostumado, né? Mãe, por que é isso? Por isso. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por que a gente deixa de fazer esses porquês quando a gente cresce? Porque às vezes a gente fica meio conformado com algumas coisas. E a pesquisa é não se conformar com determinadas situações, tá? Então, são esses porquês, essa curiosidade, essa vontade de saber mais. Isso é pesquisa. Pesquisa científica. A Alexandra já adiantou para a gente tudo que trouxe uma definição para vocês. Ó. A pesquisa científica compreende a aplicação prática de um conjunto sistematizado de processos metodológicos de investigação utilizados para o desenvolvimento de um estudo delimitado. Aí vocês ficam assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Nós vamos traduzir essa frase. Então, olha lá. Pesquisa científica compreende a aplicação prática de um conjunto sistematizado de processos. O que é sistematizar? É você colocar em etapas o conhecimento. Então, vocês têm lá, no primeiro semestre, vocês têm determinadas matérias que são introdutórias, elas estão de acordo com o sistema, para que daqui para frente vocês utilizem isso para outras matérias. Então, por exemplo, eu dou aula no segundo período para direito constitucional. Direito constitucional, a gente viu que ele é o tronco do direito, porque é a partir dele que surgem as ramificações, porque tudo está lá na Constituição. Tudo que a gente pode ou não, as indicações, estão todas na Constituição. Então, por isso que a gente estuda direito constitucional, certo? Então, isso é sistematizar o conhecimento, você colocar de uma forma que as pessoas vão progredir. Agora, o que são metodológicos? Quer dizer que, para ser uma pesquisa científica, a gente precisa seguir um método. Então, toda vez que eu falo pesquisa científica, eu tenho método. O Regis falou, eu escrevo um artigo em poucos minutos. Por quê? Porque ele já alcançou o método. O método é o mesmo para a maioria das coisas que a gente vai escrever. E é nesse método que a gente vai chegar no final. Tá? Essa introdução aqui que a gente vai fazer é para chegar num resultado palpável. Como é que eu faço pesquisa? Seguindo o método, um passo a passo. É fácil? Não. É simples? Sim. Tá? Não é fácil porque a gente precisa criar essa musculatura de aprender a seguir esse método. Tá? De investigação utilizados para o desenvolvimento de um estudo delimitado. Por quê? Porque tudo pode ser estudado. Agora eu chego aqui para vocês e falo, gente, eu estou tão afim de descobrir como curar a doença do mundo. Vocês acham que eu vou conseguir fazer isso? Se eu tiver essa resposta, eu tenho aí já dinheiros infinitos, porque quantas e quantas pessoas trabalham para alcançar isso? Então, por que eu falo que pesquisa é um assunto delimitado? Porque eu preciso reduzir o meu olhar, certo? Então, eu penso lá, eu assisto TV, eu leio revista, eu leio jornal, eu estou com o binóculo. Quando eu vou fazer pesquisa, eu tenho que estar com uma lupa. Por quê? Porque eu não consigo resolver o problema do mundo. Eu consigo pensar em uma coisa específica. Então, por isso a gente precisa delimitar. Quando o Regis vai saber muito bem. O orientador, nesse caso, ele é muito chato. Não quero saco. Você fala assim, meu Deus, eu quero pesquisar isso. Aí o cara, mas isso está muito grande, delimita. Delimita, delimita, delimita. Aí você fala assim, meu Deus, eu não vou precisar nada. Porque ele delimitou tudo. Então, eu falei sobre movimentos sociais. Tá, mas o que você vai falar dentro de movimentos sociais? Movimentos sociais digitais. Beleza, mas dentro de movimentos sociais digitais, o que você quer? Delimita. Aí eu falei assim, então eu quero ver a relação do direito. Mas o direito não é tudo, delimita. Entendeu? Então você vai delimitando. Quero ver como que funcionam os movimentos sociais na cidade de Itajubá.
Vocês veem que eu saí de um negócio macro para uma coisa bem específica. Mas não precisa ser Itajubá. Quero ver como é que funciona na região sudeste. Mas precisa ser uma forma que você consiga pesquisar. Porque quanto maior, mais trabalho dá. Imagina, pesquisar em Itajubá é uma coisa. Agora, se eu falar do Sudeste, quantas cidades tem no Sudeste? Quantos dados eu vou ter que buscar para conseguir essa delimitação? Então, por isso que a gente faz um estudo delimitado. Eu escolho um pedacinho daquele problema para pesquisar. Então, isso é uma pesquisa científica. A pesquisa ela proporciona a resolução de questões problemáticas para a sociedade. Mas isso quer dizer que eu preciso resolver o problema do mundo? Não. Às vezes o problema está ali no meu bairro. Então, eu tenho um problema de criminalidade no meu bairro. Como que eu posso pensar formas de resolver a criminalidade? Eu morava na frente de uma pracinha que ela era muito escura. Então, a gente fez lá um abaixo-assinado e a prefeitura trocou as lâmpadas e ficou super iluminado. Então, qualquer pessoa, de qualquer lugar, via quem estava na pracinha. Depois, eles colocaram parquinhos, sabe aqueles parquinhos da prefeitura? Por quê? Porque aí crianças passaram a participar da pracinha, os pais iam junto com as crianças. Então, ali já não era mais um ambiente propício para fazer qualquer outra coisa que não fosse levar filho na pracinha, certo? Então, a solução, às vezes a gente vem com esse sentimento, mas eu queria tanto uma coisa grandiosa, mas às vezes já é grandioso se você conseguir uma coisa que atinja você, atinja a sua família, atinja os seus amigos. Isso já é grande coisa, tá? Não precisa, sei lá, querer aparecer no jornal, lá, nacional, inventou, descobriu. Não, porque isso é aos poucos. Tá? Então, a gente começa devagarinho para ir conseguindo pensar coisas maiores. Os resultados desse estudo sejam publicados em artigos ou apresentados em congressos têm esse mesmo objetivo, melhorar o processo. Então, quando o Regis convida vocês para ir lá no Comped, para ir em viagens internacionais, é para a gente mostrar para a comunidade aquilo que a gente está pesquisando. Porque isso é legal. Existem pessoas que estão pesquisando as mesmas coisas que a gente. Então, a gente troca figurinha. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou emperrado, não consigo chegar. Aí você vê que o outro fez uma coisa diferente. Aí você fala assim, nossa, e se eu usar aquilo na minha pesquisa? Então, por isso que a pesquisa ela não é individual. Porque é muito egoísta você deixar uma coisa só para você. Você tem que compartilhar com as pessoas. Isso é pesquisa. É você mostrar o que você teve curiosidade de descobrir, de pensar e trocar ideias com outras pessoas. Né? O Regis fala bastante de direitos humanos. Como é que ele vai falar de direitos humanos se ele não conversa com outras pessoas que também pesquisam sobre isso? Então, isso é pesquisa científica. É seguir um método de um problema recortado e a gente divulgar, falar com outras pessoas sobre isso, tá? Vocês já estão assim, né? A gente saiu disso aqui, socorro, para isso aqui. Agora sim. Então, esse é o intuito, é a gente trocar a figurinha, é a gente conversar, não é só eu ficar falando aqui, não. Então, para as próximas aulas, eu já vou pedir para vocês trazerem assuntos para a gente fazer junto na sala de aula, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês é sobre ética. Como vocês vão pesquisar, começar, a gente precisa falar disso desde o início. O que é ética na pesquisa? Vamos lá. A ética é como se denomina um conjunto de valores que norteiam a conduta de pessoas em um determinado período e em uma determinada sociedade. Então, quando a gente fala de ética, eu falo para vocês, hoje em dia, toda a ética que rege a sociedade hoje é diferente da época dos meus avós. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, os conceitos vão evoluindo, né? Então, quando eu falo em ética, tá calor? Tá frio? Jéssica, vai disponibilizar o material? Vai lá, que eu vou. Tudo canhotas.
mais genérica, uma ética genérica, tá? Não específica. Então, lá. Eles são valores que não são estáticos ou universais. Por quê? Eu estou aqui em Itajubá. As pessoas, a comunidade, pensam de uma forma diferente do povo lá de Pouso Alegre, por exemplo. Que é completamente diferente do povo árabe, por exemplo, do povo oriental. Então, assim, são modelos diferentes. Só que o que eu vou trazer de ética para vocês aqui é uma concepção geral, generalizada, dentro da pesquisa, claro, tá? Então, lá, embora diferentes culturas adotem critérios semelhantes, a interpretação dessas práticas, eles não são unânimes. Por quê? Porque cada um tem um valor, uma ideia, e à medida que o tempo vai passando, essa ideia vai mudando também. Então, por que eu falo de ética na pesquisa? A gente vê muito isso em ciências médicas, por exemplo. Então, antes se achava que para uma determinada doença, um tratamento servia. Aí, tem a tecnologia que melhora, e hoje, por exemplo, descobriram um tratamento novo para essa mesma doença. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar que a sociedade evolui. E o que é a ética nisso? É que quando eu faço a pesquisa, eu preciso demonstrar quais passos eu tomei para chegar naquele resultado. Então, o cientista coloca lá. Primeiro, eu peguei a célula tal, apliquei o remédio tal, depois de um certo tempo, aconteceu X, Y, Z, e aí eu cheguei no resultado. Isso é eu demonstrar a metodologia da minha pesquisa. Então, quando eu faço isso, eu deixo aberto para que o mundo possa replicar isso na sua realidade. Agora, se eu omito fatos, se eu faço coisas escondidas, ninguém vai conseguir replicar a minha pesquisa. Ninguém vai falar, mas poxa, se eu fizer numa temperatura tal, eu não chego nesse resultado. E o que eu quero dizer? Toda pesquisa, ela precisa ser passível de ser falseada, de ser comprovada por outras pessoas além de mim. Então, quando eu pesquisei sobre movimentos sociais digitais e a influência deles no direito, dentro aqui dos movimentos na América Latina, se alguma outra pessoa quiser pesquisar a mesma coisa e ela seguir os meus passos, ela talvez chegue no mesmo resultado que eu. Ou então ela vai falar assim, não, a Jéssica, quando escreveu isso, estava equivocada. Por quê? Porque não é assim que funciona. Isso é pesquisa. E a gente, às vezes, fica muito emocionado quando a gente pesquisa, né? Porque a gente usa paixão. Só que isso é normal no âmbito da pesquisa. É normal ter pessoas que pensem diferente e é normal ter esse embate de ideias. Quando a gente vai em grandes universidades, uma vez eu fui lá na USP, no lançamento de um livro, não lembro qual professor que era. E o auditório estava cheio. Aí, quando veio, levantou um cara com o nome, assim, mas eu não concordo com você. E aí os caras começaram a discutir ideias, mas aí nós vamos descobrir, porque esse outro cara escreve de uma forma diferente desse que estava lançando o livro. Então, isso na comunidade acadêmica é normal, esse embate de ideias. Quando o Rodrigo, né, do direito penal, fala corrente majoritária, corrente minoritária. É isso. Por quê? Porque tem pessoas que pesquisam e chegam num resultado, pessoas que pesquisam e chegam em outro resultado. E a ética é demonstrar o passo a passo para que as pessoas possam conhecer e chegar num resultado mesmo que eu, tá? Então, vamos lá. Por isso que dá lugar a amplas discussões de tempos em tempos. Por isso que quando a gente, às vezes, liga a TV e fala mudou-se a concepção de não sei o quê, ou então um novo estudo surgiu a respeito de determinada coisa. Porque isso vai mudando ao longo do tempo. A pesquisa muda, a técnica muda e a gente precisa ser ético no nosso resultado. Toda pesquisa pode e precisa ser revista de tempos em tempos. Por isso que eu preciso demonstrar o passo a passo da minha pesquisa, do que eu fiz, aonde eu cheguei, de onde eu parti, tá? E importante, ninguém começa algo do nada. Vocês podem pensar, mas eu cheguei nessa ideia sozinho. Só que vocês passaram aí 3 anos estudando direito. Então, ninguém surge do nada. Sempre tem alguém que escreveu alguma coisa antes de mim.
E o que é a ética nesse sentido? É eu citar as minhas fontes. Porque senão eu estou roubando o trabalho do outro. Imagina, tem professores que pesquisaram 30 anos. Aí eu vou lá no meu texto e escrevo como se eu estivesse falando aquilo. Poxa, eu estou invalidando o trabalho de uma outra pessoa. Não é que eu não vou dar a minha contribuição, mas eu preciso dar os créditos para quem pensou nisso antes de mim. Então, lá, eu usei um autor da década de 80 que falava sobre internet. A internet estava nascendo, né? Era uma questão embrionária. E aí eu cito ele, só que eu falo, só que hoje em dia é diferente. Quer dizer, eu tenho que trazer uma contextualização de alguém que já pesquisou antes de mim para chegar no resultado daquilo que vai ser a minha contribuição, a minha visão sobre o assunto. Então, por isso que todo material precisa ter fonte dentro da nossa pesquisa. Né? Não se esqueçam disso. O Regis pode falar melhor sobre plágio, né? Quando a gente vai estudando essas grandes universidades, que é a PUC, eles têm um sistema, né, Regis, que você passa o trabalho. Hoje, as grandes faculdades, as grandes, né, são pessoas que trabalham com avaliação e que utilizam o Pop-Finder, ferramentas que identificam. Por isso que, quando você vai protocolar o seu TCC, sua dissertação de mestrado ou sua tese, você tem que mandar o arquivo aberto. Você manda o arquivo em Word, porque caso qualquer um dos avaliadores que estiver na banca queira pegar o seu trabalho e passar nesse programa, pode. Ele claro que existe um percentual que ele é admitido. Entenda o seguinte, uma das coisas que nós precisamos aprender ao longo dessas técnicas, né, nós vamos tentar passar para vocês, como eu faço para evitar o plágio? Parafrasear. Parafrasear, eu vou pegar uma ideia, vou transformar essa ideia e vou introduzir a minha concepção em cima daquilo. Só que nós temos que entender o que a professora Jéssica está trazendo. Para que eu possa parafrasear, eu tenho que falar para onde eu vim. Primeiro vai ter uma situação diferente àquela obra, seja, nós vamos falar aqui das modalidades de citações, seja ela direta, seja ela indireta, depois nós podemos fazer as nossas considerações. Fora isso, é considerado plágio. Plágio é crime durante esse período que eu tive na PUC. Nós já reprovamos alunos porque entregaram o TCC com plágio, respondeu o processo criminal por conta disso. E é o caos, né, na vida de um acadêmico que já estava aprovado na OAB, precisava apenas do TCC para a relação de grau, começar a trabalhar. E aí vai responder no processo criminal, o que o impede, porque aí vocês vão perceber o seguinte, um dos requisitos que a OAB exige para que vocês recebam carteirinha é a de conduta ilibada. Como que vocês terão conduta ilibada se vocês participarem de um plágio na faculdade, num trabalho, num curso? E aí, veja, nós estamos falando de algo que é maior. Trabalho, eu tenho N históricos aqui dentro da faculdade para mostrar para vocês de pessoas que durante o período da pandemia copiavam e colavam a resposta, porque a prova era digital. E o professor vinha e mostrava, olha, você gerou esse site. Assim, correto, né? É aplicar a lei. Mas o que se faz? A oportunidade para que o aluno ele entenda, compreenda, porque nós estamos falando de algo que não tem o mesmo peso de um TCC. O TCC de vocês vai ficar arquivado na biblioteca. Vai ser a herança que vocês vão deixar aqui na faculdade. Então, tem que ter muito cuidado, tem que observar muito bem, porque assim, né, igual estava brincando sobre a questão de minutos, porque hoje, para mim, o artigo é uma receita de bolo. Por que é uma receita de bolo? Eu já tenho muita coisa escrita. Minha tese tem mais de 300 páginas. Então, eu quero escrever um artigo, né, igual tem escrito muito no Estado. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre isso. Eu já tenho alguma coisa escrita. Eu atualizo aquilo que eu já escrevi,
faço a inserção de novos comentários, novas doutrinas atualizadas, mas eu já tenho um acervo para isso. Isso para chegar nesse caminho. Não é tão simples assim também. Mas, de todo modo, eu acho extremamente importante nós começarmos uma aula dessa falando sobre ética, para a gente entender, valorizar, né, os professores que são pesquisados. Podemos concordar mais ou concordar menos, ou até mesmo, como a professora Jéssica disse, discordar. Por exemplo, quando nas minhas pesquisas, ou minha tese, mesmo, meu livro, se vocês podem olhar, como eu conceituo direitos fundamentais, eu chamo de direitos humanos fundamentais. Eu inventei a ordem? Não. Eu chamo de morais, os autores que eu sigo. Tem alguns outros lá que utilizam esse mesmo conceito. Eu comento agora, eu vou falar para vocês o porquê disso. Mas é só para vocês entenderem que pensadores mais antigos, com mais experiência, já falaram sobre. E aí, é claro, é o que a professora Jéssica está falando. Vocês vão traçar, ó, eu quero chegar nessa conclusão. Ou, eventualmente, pode ser que a sua conclusão mude. Mas quando você delimita um tema, você tem uma pré-concepção daquilo que você entende sobre o assunto. Eu vou falar sobre, voltando às ideias do professor Ribas, minorias, vamos falar um pouco sobre a questão do direito das mulheres. Direito das mulheres em que ano? Por isso que ela estava falando da lupa. Eu quero analisar sobre que aspecto, sobre que enfoque. Porque entendo, até mesmo, pesquisa que ela fez e que eu venho fazendo, eu delimitei a América Latina. E mesmo delimitando a América Latina, qual a grande dificuldade que vocês vão encontrar? Imagine. Aonde que eu vou encontrar livro para falar sobre isso? Eu quero saber sobre o direito das mulheres na Colômbia. Quem escreve sobre isso? Como que eu vou chegar nessa pesquisa? Porque eu tenho que fazer o direito comparado quando nós estamos falando de dissertação e tese. TCC eu preciso? Não, mas fica ali. Eu vou tentar para vocês. Não precisa, mas é de um bom gosto muito grande se você apresentar ali uma pesquisa que já envolva um pouco daquilo, para quem buscar a carreira docente, do direito comparado. Por quê? Você vai demonstrar quais são as dores internas que você tem no país e como outros países têm tratado isso. Sexta-feira agora, estávamos falando, e o professor Zeno, nós estávamos falando um pouco sobre essa questão da lei das fake news. E como, se nós formos analisar a origem dela, alemã, assim como nós temos, até tem um artigo com o Rafael Allen, IRDR, Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, que também é alemão, nós temos uma série de questões que precisam ser observadas. A primeira delas, e para mim aqui faz mais sentido, é a questão da maturação cultural. Nós não temos como comparar a evolução cultural que nós temos, as diferenças de universidades na América Latina, não vou nem falar de Brasil, vou falar na América Latina, em relação ao povo europeu. Também não vou falar só para o povo europeu. Então, quando você tem isso, quando eu importo essa legislação de um outro país e tento aplicar o nosso, a conta não fecha. A conta não fecha porque as regras estabelecidas lá fazem sentido, claro, porque a maturação cultural é diferente. E se eu tento aplicar essas mesmas regras aqui, voltando ao IRDR, para não ser tão polêmico, que é a questão das fake news, vamos imaginar o seguinte: o que é o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas? Temos no Brasil aqui algumas muito populares e clássicas. Planos Collor, Verão, Bresser. Todos eles, escrúpulos passionais, ocorreram na década de 90 e que viraram IRDR. Por quê? Eles pegam um caso piloto
E deste caso piloto, é aplicada a mesma decisão para os outros. Tá? Em lote. Só que qual é a diferença do direito alemão e do direito brasileiro? Para um caso virar IRDR na Alemanha, ele tem que ser o caso. É o caso que tem mais provas, é o caso que ele tem as melhores peças. Vamos transportar isso para a nossa realidade. Quando nós formos analisar os mesmos estudos inflacionários baseados nessa teoria do IRDR, vai ser o melhor processo? Qualquer processo. E aí vamos imaginar que numa dessas, pessoal, estamos num ambiente assim, ele é muito multidisciplinar e ao mesmo tempo vocês vão encontrar os mais diferentes tipos de profissionais. E se é um processo que o advogado não teve o zelo daquilo que nós ensinamos para vocês, de entender que para o MP é o processo e que para mim é mais um processo. Não, para o advogado também tem que ser o processo. Ele tem o zelo e o cuidado necessário naquele processo. Não teve. Aí não tem provas. Aí vem uma decisão lá de cima. Esse efeito erga-omnes vai aplicar para todo mundo. E um processo que não está bem instruído, por isso que a conta fecha. E aí essa importância da pesquisa é por isso. Para que quando vocês forem argumentar, vocês tenham elementos necessários para se concordar por quê, e se para discordar por quê. E aí o que nós vamos tentar passar para vocês ao longo desses momentos são justamente aquelas fontes que vocês vão poder dizer, não, essa fonte eu posso confiar, lembrem-se que foram os alunos aí de teoria da argumentação jurídica, qual a melhor forma de comunicação que nós temos? Essa que nós estamos tendo agora. Por quê? É permitido a vocês o quê? Professor, para de falar com não importa nada que você está falando. Então, vocês não são apenas receptores. Vocês participam do diálogo, onde nós podemos trocar experiências e eventualmente mudar no final daquilo que eu estou falando. Quando nós estamos falando de qualquer meio de comunicação de massa, nós somos apenas receptores. Então, somente receptores. Nós não temos a capacidade de achar aí uma notícia num jornal de direita. Tá, não concordo. Mas e aí? Adianta eu falar que eu não concordo? Ah, saiu notícia no jornal de esquerda. Ah, eu não concordo. Não muda nada. Então, por isso a importância da academia e a pesquisa serve para isso. É através da pesquisa que vocês, quando concordarem ou discordarem de um determinado ponto, possam colocar isso no papel. Por exemplo, o meu TCC, eu fico discutindo o meu TCC. Até pela origem rural, eu discuti a questão de aposentadorias rurais. Eu trabalho com isso? Não. Mas durante a faculdade era algo que me inspirava, que me incomodava. Por quê? Eu via o direito sendo aplicado de uma forma, os trabalhadores urbanos, e sendo aplicado de outra forma, os trabalhadores rurais. Eu não concordava com isso. E aí, onde eu tinha que buscar para conseguir me expressar e a academia ouvir um pouco, entender um pouco para que eu estava propondo. Pesquisa, através do TCC. E aí, como isso? Vocês têm a possibilidade de fazer isso virar um artigo científico, ou fazer virar um livro, e aí vocês conhecem a carreira de vocês. Isso. Bom, aí, só para fechar a questão da ética, Gautier, Benoît Gautier, ele é um sociólogo que ele faz livros de metodologia. Ele fala lá, a ética perpassa todo o processo investigativo. Não perde sabor. Eu parto de algum lugar para chegar no resultado. Só que tudo isso precisa vir do ético. Então, eu indico da onde eu parti, indico o que eu pesquisei, quais foram os resultados que eu alcancei. Tá? Aí tem aqui alguns exemplos do que não fazer. Tá? Então, olha lá.
autoria indevida por meio de plágio, autoplágio, abuso de autoridade. Autoplágio é quando eu já publiquei alguma coisa, vou lá, copio meu texto de novo e uso ele sem fazer a referência ao texto já publicado. A outra questão, conflitos de interesse que podem comprometer os resultados da pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho privilégios de informação, ou talvez eu tenha ali algumas questões no lugar que eu trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de conflitos de interesse. Falsificação ou manipulação de dados ou resultados, olha a falta de ética. Quando eu mudo um númerozinho só para chegar na conclusão que eu quero, também falta ética. Falta de rigor científico, que é o que a gente vai aprender aqui, que é a metodologia, o método, a gente chama de rigor científico. E o descumprimento de exigências legislativas e regulamentares. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o Comitê de Ética, tá? É muito falado nas questões de biologia médica, mas no direito também tem. Qualquer pesquisa que envolva seres humanos precisa ser aprovado no Comitê de Ética, tá? Isso que fala aqui. No Brasil, eles são chamados de CEPs. E o que é isso? Eu esqueci de trazer para vocês. Durante a graduação, um grupo de pesquisa que eu participava fez uma entrevista com juízes, promotores e advogados. E aí a gente fez uma pesquisa que a gente chama de semi-estruturada. O que é isso? É um questionário, mas não é um questionário com respostas sim ou não, ou fechadas. Eu tinha as perguntas e as pessoas eram livres para responder o que elas quisessem. Só que, mesmo se tratando de pessoas esclarecidas, como, por exemplo, juízes, eu tive que mandar todos os questionamentos para o CEP, para eles aprovarem as perguntas que eu estava fazendo para as pessoas que eu ia fazer, para poder fazer a pesquisa. Isso tudo está dentro da questão de ética. Porque se eu publico uma pesquisa em que o CEP não aprovou esse meu estudo para os seres humanos, a pesquisa pode ser invalidada. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um tipo de regulamentação. E aí, vou passar rapidinho. Primeiro, falei, e agora? Quero pesquisar, dar um monte de quarto, como que eu começo? Trouxe algumas fontes confiáveis, tá? Por que eu falo confiáveis? Porque são sites que têm estudos que só foram publicados porque teve uma comissão que avaliou esses textos, tá? Então, a gente fala que aqui no Brasil, né, no mundo, que quando existe uma avaliação desses trabalhos, existe um determinado rigor a mais que a gente precisa cumprir. Por isso que a gente chama de fontes confiáveis, tá? Quanto maior a confiança, mais alto o nível de graduação dessas pessoas que avaliam os textos. Então, por exemplo, se eu quero publicar uma revista de quais alto, quem vai avaliar o meu texto são doutores e pós-doutores. Então, a gente pressupõe que são pessoas especializadas na SUB para ler o meu trabalho e falar se ele é bom ou não. Essas aqui são as principais. Então, a gente vai lá no Google, mas não é o Google do dia a dia. A gente coloca Google Acadêmico. Ele vai puxar artigos de revistas científicas, tá? Mesma coisa da Cielo. Só que a Cielo, ela tem, além de textos em português, tem textos em outras línguas. Então, tem inglês, alemão, francês, etc. O Latindex são textos em espanhol. Então, para a gente, pode ser que fique mais fácil a compreensão, porque o espanhol é mais parecido com o português, tá? E tem também CAPES periódicos. A CAPES é a responsável aqui no Brasil pela organização dos sistemas de ensino de pós-graduação. E eles têm uma avaliação das revistas científicas no Brasil, tá? E aí eu vou falar bem rapidinho com vocês. Para vocês saberem quais revistas têm já essa avaliação da CAPES, você entra lá no Google, plataforma Sucupira. Aí tem lá, encontrar revista, alguma coisa assim. Aí vai abrir essa página. Aí vocês podem colocar aqui, ó. Evento de classificação é o PERI. A CAPES, ela vai
vai escolher o período que você quer. Geralmente a gente pega o último, que eu acho que foi até 2020, tá? Área de avaliação. A gente, como é da área do direito, vocês podem colocar direito. E coloca consultar. Ela vai dar uma lista com o nome da revista e o Qualis aqui. E o que é? Pois, vocês... Como que você consegue esse Qualis? A CAPES, ela tem algumas regras que eu não vou entrar no mérito. Mas para você ser A1, A2, que são os maiores, é uma coisa muito limitada. Ó, somente 50% dos títulos de revistas podem estar entre A1 e A2. Então, vocês veem que é uma coisa bem resumida, bem difícil de fazer parte. E o que quer dizer isso? Quando você é uma revista classificada como A1, quer dizer que você tem uma relevância internacional. Quer dizer que é uma revista em que pessoas do mundo inteiro publicam textos em todas as línguas e que ela tem uma grande circulação, ela é muito citada, todo mundo confia, os autores são autores selecionados, tá? Não é qualquer pessoa que publica nesse tipo de revista. Depois dela vem a A2, que é um pouco menos que a A1. No extrato B, são revistas com importância nacional. Então, quando eu vejo revista B1, B2, são revistas brasileiras com grande importância, tá? Aí depois vem B3 e B4, que geralmente são revistas novas, que acabaram, que tiveram sua primeira avaliação. E para o extrato C, é que elas não cumprem os requisitos da CAPES, tá? Então, geralmente é mais fácil de publicar. Por que é que eu falo isso? Quanto mais alto o grau de Qualis, mais difícil publicar, certo? Então, por exemplo, o professor Regis poderia publicar numa revista A1, porque só pode submeter um texto pessoas com título de doutor ou pós-doutor. Então, além de ser avaliado por gente mais graduada, só pode publicar pessoas mais graduadas. Na Qualis B1, eu, enquanto graduação, posso publicar, mas precisa ser junto com o doutor. Então, tá vendo? Tudo vai ficando difícil. Por isso a gente pressupõe que são fontes confiáveis, porque são mais difíceis de publicar, são avaliadas. E aí, o que eu falo para vocês para evitar na hora de escolher essas referências? Isso é uma questão polêmica, por favor, não me levem a mal ao coração de vocês para eu falar, tá? Então, primeiro, quando eu faço uma pesquisa científica, eu devo fugir de manuais. O que são manuais? São esses livros introdutórios que a gente estuda na faculdade. Por quê? Eles dão uma base de conhecimento. Mas quando eu vou escrever um texto, um TCC, eu preciso ter a base, mas eu também preciso ter mais. Eu preciso ter livros que me incitem a pensar de forma crítica. Então, eu preciso ter livros específicos de algum determinado assunto. Dentro do direito de família, eu vou falar sobre alienação parental. Então, eu vou usar livros de alienação parental, não manual de direito de família, certo? Sites sem avaliação. A gente usa muito. Conjur, o que mais que tem? Migalhas. Quer dizer que só tem texto ruim lá? Lógico que não. O Lênin Streck tem uma coluna no Conjur. Lênin Streck é uma unidade da hermenêutica, do direito penal, enfim. Quer dizer que qualquer pessoa pode publicar. Eu, no meu primeiro ano, podia publicar em qualquer um desses sites. Então, quando eu for usar, saber quem eu estou usando. Eu vou citar coluna Conjur do Lênin, eu vou citar coluna Conjur do fulano de tal, que eu nem sei de onde saiu. Não, certo? A gente precisa trazer fontes confiáveis, ler materiais confiáveis. Bom, 3. Autores não conhecidos. Quer dizer que eu não posso citar gente nova? Não, não é isso. Quer dizer que eu preciso ter segurança que se alguém pegar meu texto e falar assim, mas quem que é essa pessoa? E aí você não sabe quem que é uma pessoa que não tem expressividade no meio acadêmico. Então, isso tudo pode derrubar uma pesquisa incrível que vocês estão fazendo. Bom, e o último ponto são os pares baixos. Por quê? Quando a gente fala de C para menos, quer dizer que não teve avaliação a revista, tá? Quer dizer
tem determinados requisitos. Então, se a gente quer respaldar a nossa pesquisa, é bom usar revistas com pares mais altos. Certo? Alguma dúvida? Então, ó, tarefa para vocês para o próximo encontro. Todo mundo tem uma matéria que gosta, que tem interesse. Então, eu queria que vocês pesquisassem e trouxessem temas que vocês gostariam de saber mais, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a fazer projeto de pesquisa. Então, se a gente tem um tema em mente, fica mais fácil. Combinado? Então, por exemplo, tem interesse em direito penal. Lembra da lupa. Dentro do direito penal, o que eu gostaria de saber mais? Duplo de vulneráveis, criança, por exemplo, certo? Então, tragam temas que vocês têm interesse. Combinado? Próxima aula, quinta-feira, às 18 horas. Bate-volta. Gente, obrigada. Obrigada, gente. Oi, Fernanda. Fala. Tô lascada. Vou precisar de Tudo bem?